Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Salmo 34, 1. Bom dia, mulheres! Seguimos juntas na meditação do livro Mães Intercessoras, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Aqui é Karina Alvarenga Palmeira e vamos hoje ler a primeira parte do capítulo 7. Deus está procurando mães que ousem colocar o ninho de seus filhos nas alturas, longe dos predadores. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor são como a águia. Deus renova a nossa mocidade como a águia. A águia é uma pedagoga de Deus que nos ensina muitas lições preciosas. A lição mais importante que a águia nos ensina é como ela trata os seus filhotes. Vejamos 5 lições vitais que podemos aprender com a águia. Primeira lição: proteção. A águia coloca o ninho dos seus filhotes no alto dos rochedos, nos penhascos elevados, bem longe dos predadores. Jó 39, 27 e 28. A proteção dos filhotes é uma das providências mais importantes na vida da águia. Ela não constrói o ninho em lugares vulneráveis. Ela não deixa os filhotes expostos às feras. Ela os cerca com cuidado, construindo o ninho deles em lugares seguros. Uma das maiores tragédias da sociedade atual é que os pais não se preocupam em colocar o ninho dos seus filhos em lugares seguros. Muitos pais são como Ló, que buscam mais o sucesso dos filhos do que a salvação deles. Estão mais preocupados com a riqueza do que com a proteção dos filhos. Ló escolheu as campinas do Jordão. Foi armando as suas tendas para as bandas de Sodoma e Gomorra. Ele levou a sua família para o meio de uma cidade corrupta e promíscua. Ele construiu sua fortuna para o fogo. Ele perdeu tudo que cobiçou. Ele não protegeu suas filhas nem colocou o ninho delas em lugar seguro. A família de Ló sofreu as terríveis consequências de sua escolha. Sua mulher tornou-se uma estátua de sal. Seus genros foram destruídos com a cidade, e ele tornou-se pai dos seus netos, avô de seus próprios filhos. Sua cidade cobriu-se de cinzas, seus bens foram devorados pelo fogo. Sua mulher tornou-se um monumento do materialismo cego. Sua descendência, uma geração que se apartou de Deus. Tudo isso porque Ló não cuidou de suas filhas, mas construiu o ninho delas no coração de Sodoma e Gomorra. A Bíblia registra a história de um homem extraordinário. Foi um grande poeta, um extraordinário compositor, um músico de qualidades superlativas, um pastor de ovelha exemplar, um guerreiro destemido, um soldado audacioso, um líder carismático, um rei de personalidade prismática, de mente peregrina e piedade destacada. Foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Esse era Davi. Ele era um homem valente, destemido e também humilde. Enfrentou um urso, matou um leão, venceu um gigante, triunfou sobre os exércitos inimigos, conquistou terras, tornou-se famoso e edificou um reino. Mas Davi não construiu o ninho dos seus filhos em lugares altos. Ao contrário, edificou o ninho deles perto dos predadores. É possível que você seja uma mulher rica, famosa e de sucesso, mas a questão principal é: onde você está edificando o ninho dos seus filhos? Que princípios de vida você está ensinando para os seus filhos? Quais são os valores que você está passando para os seus filhos? Onde os seus filhos andam? Com quem eles andam? Quem são os conselheiros de seus filhos? Quem frequenta a sua casa com os seus filhos? O que os seus filhos fazem? A que horas eles chegam em casa? A que horas eles dormem? Não adianta você vencer na vida e perder os seus filhos. Não adianta você ser rico e não ter tempo para cuidar dos seus filhos. Nenhum sucesso compensa o fracasso dos seus filhos. Davi era um nepotista. Seus filhos ocupavam o primeiro escalão do governo, mas Davi não tinha tempo para eles. Ele não conversava com os seus filhos, ele dava ricos presentes para os filhos, mas sonegava-lhes sua presença. Nossos filhos não precisam de presentes, mas de presença. Eles não precisam de coisas, mas dos pais.
A Bíblia nos fala de Eli, um homem que julgou o povo de Israel 40 anos. Ele era sacerdote e juiz. Ele tinha um magistral ministério. Ele viajava por todo o país, ouvia muitas histórias e resolvia muitos problemas. Ele dava muitos conselhos. Ele era procurado por todos para trazer uma palavra de orientação. Muitas famílias o buscavam pedindo ajuda, orientação e aconselhamento. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles estavam crescendo dentro da casa de Deus. Mas o pai estava muito ocupado. Ele não tinha tempo para os filhos. Eli vivia resolvendo os problemas dos outros. Ele dava atenção aos filhos dos outros. E seus filhos estavam crescendo dentro da casa de Deus, mas sem um pai presente, sem apoio, sem disciplina, sem proteção. Eli estava percorrendo a nação, resolvendo os problemas, aconselhando todo mundo, dando atenção às necessidades das pessoas, mas esqueceu-se dos seus filhos. Eles estavam dentro da igreja, dentro da casa de Deus, mas foram crescendo como filhos de Belial, filhos do diabo, jovens irreverentes, adúlteros e indisciplinados, porque seu pai tinha tempo para todos, menos para os seus próprios filhos. Eli foi um sucesso fora dos portões e um fracasso dentro de casa, um grande líder e um péssimo pai. Eli, para compensar a sua ausência, era complacente com os filhos. Não os disciplinava, não os corrigia. Ao contrário, tornava-se conivente com seus pecados. O pecado dos filhos de Eli tornou-se tão grave que Deus os entregou à morte. Aquela família foi destruída e a vergonha veio sobre eles, porque Eli não cuidou dos seus filhos. Davi também, de igual forma, foi um pai complacente. Ele não disciplinava seus filhos. Ele estava envolvido com muitas coisas e esqueceu-se de colocar o ninho dos seus filhos longe dos predadores. Aliás, tinha uma víbora dentro do ninho dos filhos do rei. Essa víbora peçonhenta chamava-se Jonadab. Esse jovem diabólico vivia dentro da casa do rei e tornou-se conselheiro do filho do rei. Jonadab destilou veneno letal no coração de Aminon, filho de Davi, levando-o à ruína. A loucura cometida por Aminon desagou em tragédia para toda a casa de Davi. Preciso te perguntar, quem são os conselheiros dos seus filhos? Com quem eles andam? Com quem eles conversam? O que eles estão fazendo? Que canais eles estão assistindo? Quais as conversas eles travam nas mídias sociais? Quem são os amigos dos seus filhos? Quem frequenta o quarto deles através do celular? Quem frequenta a sua casa com os seus filhos? Peça a Deus para abrir os seus olhos, para trazer discernimento e sabedoria à sua mente, que você enxergue o que você não está vendo neste momento e passe a orar, a clamar, a jejuar pela salvação dos seus filhos, pela conversão deles e pela entrega total deles, alma, corpo e espírito ao Senhor Jesus. Proteja o seu ninho. Amanhã nós vamos prosseguir com a segunda parte do capítulo 7 e dessa vez vamos adentrar em toda a história de Davi. Que Deus nos abençoe e nos guarde.